Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar então com a nossa matéria de equilíbrio químico. Falta alguns pequenos detalhes para a gente finalizar esse conteúdo, coisas que são bem importantes, tá? De saber. Agora, eu vou falar para vocês sobre o equilíbrio iônico em solução aquosa. Então, como já diz o próprio tema, né? Equilíbrio iônico, tá? Porque vão formar íons e em solução aquosa. Então, nós vamos pegar algumas substâncias que vão dissolver, então, na água e vão formar íons. Os conceitos, os raciocínios lá sobre o que é o equilíbrio químico continua tudo igual, só que agora a gente tem que ficar atento a esses detalhes que envolvem os íons, tá bom? Então, o cálculo da constante é o mesmo raciocínio, tá? Vai ser o produto dividido pelo reagente, a mesma coisa. Só que agora vai mudar o símbolo. Em vez da gente chamar de Kc ou Kp, agora nós vamos chamar de Ki, porque é equilíbrio iônico, e então de íons. Em algumas situações também, nós poderemos também chamar de Kb ou Ka, porque se a substância for um ácido ou uma base, então nós vamos calcular a constante de equilíbrio químico do ácido, então fica Ka, e a constante de equilíbrio químico da base, e aí vai ficar então Kb, tá? E mais um detalhe. Por que é importante calcular esse equilíbrio químico? Porque nós temos, então, soluções que vão apresentar a formação de íons, como, por exemplo, o soro fisiológico. Então, lá vai ter dissolvido, então, íons, sódio, tá? E aí, por isso que é importante para calcular a constante de equilíbrio químico. Agora, nesses cálculos, é importante também saber o que é grau de ionização, tá? Então, nós vamos utilizar, então, também o grau de ionização, que é representado com a letra alfa, tá? E ele é calculado como sendo o número de moléculas que serão dissociadas dividido pelo número total. E ele é expresso sempre em porcentagem. E ele vai influenciar muito lá na hora de fazer o cálculo, na hora de montar a tabelinha, aquela tabelinha que a gente sempre monta das constantes. E aí, esse alfa vai ser bem importante agora, pra gente copiar lá, calcular, né? Calcular a constante. E aí a gente vai precisar em algumas situações desse alfa. Então, meninos, quanto maior agora for a constante de equilíbrio químico aí, o Ki, tá? Mais forte, então, vai ser a minha base ou o meu ácido. Então, mais fácil de formar, então, íons. Acompanha comigo agora essa tabela aqui, ó. Então, meninos, olha só, nós temos essa tabela que tem os ácidos aqui do lado esquerdo, HCl, HNO2 e HCN. Nós temos o valor da constante do Ka, são todos ácidos, por isso que utilizou, então, aí Ka. E a força que tem forte, fraco e muito fraco. Então, vocês podem verificar lá que o primeiro ácido, a constante de equilíbrio químico dele é bem alta, porque ele é um ácido forte, ou seja, um ácido que é mais fácil de sofrer, então, o processo da ionização. Ele vai formar mais íons mais fácil do que os outros ácidos, onde a constante é mais baixa, como nós podemos, então, observar aqui nessa expressão, tá? E aqui, da constante de ionização, vai aparecer a lei da diluição de Ostwald, que é importante de você saber também como que você vai fazer esse cálculo para montar a tabelinha da constante. Então, acompanhe agora comigo esse exemplo aqui, ó, nessa tabela. Agora, você vai observar a tabela para ver como que vai surgir, então, a fórmula da lei da diluição de Ostwald. Você não precisa ficar preocupado com a dedução da fórmula, mas eu vou mostrar agora como é que surge, então, a dedução e você vai depois conhecer, então, a fórmula. Então, vamos lá acompanhar comigo a tabela. Então, nessa tabela aqui, nós temos uma substância que foi chamada de Ba, onde ela sofreu o processo, então, da formação de íons e ficou com o B+, e o A-. Na primeira linha da tabela, nós temos quantidade inicial de mols, que foi chamado de N, tá?
Como no início da reação nós não temos produtos, então para o B mais e para o A menos, o valor é igual a zero, como vocês podem observar. Depois, ó, a quantidade de mols ionizados. Como que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar o número inicial de mols do reagente e multiplicar pelo valor do alfa. O alfa é um valor que vai ser fornecido em porcentagem, então você vai ter que tirar essa porcentagem para fazer o cálculo. Então, tira a porcentagem, tá? E aí, você vai fazer o cálculo, vai ficar N alfa. E aí, como a reação é em proporção aí de 1 para 1 para 1, então a quantidade de mols ionizados do BA vai ser N alfa, do B mais também N alfa e do A menos N alfa. Agora continua aquele mesmo raciocínio do equilíbrio químico, tá? Então, a quantidade de mols no equilíbrio vai ser o quê? O número de mols do início menos o N alfa, isso para o reagente, tá? E aí, você vai ter essa quantidade de mols do equilíbrio químico, ó, N menos N alfa. Para o B+, como não tinha nada e como ionizou N alfa, então no seu equilíbrio vai ter quanto? N alfa. E o A, como não tinha nada e ionizou N alfa, então sobra N alfa para o equilíbrio químico. E para aplicar o valor no equilíbrio, a gente usa a concentração. Então, a gente pode dividir aí pelo volume e você vai achar, então, N igual aí, ó, 1 menos alfa dividido pelo volume. O do B mais fica N alfa dividido pelo volume e o do A fica N alfa dividido pelo volume. Agora, se eu pegar todos esses valores e substituir na fórmula da constante de equilíbrio químico, olha o que a gente vai obter, então. Substituindo os valores, fica K igual a B mais A menos, né? Dividido por BA. Aí eu substituí os valores, ficou, então, N alfa dividido por V, vezes N alfa dividido por V. Tudo isso dividido por N, abre parênteses, 1 menos alfa, dividido por V. Se a gente fizer uma organização aí da fórmula, o que nós vamos obter, então? Que a constante é igual a N alfa ao quadrado dividido por V menos... N alfa ao quadrado dividido por V vezes, abre parênteses, 1 menos alfa. Essa fórmula é chamada, então, lei da diluição de Ostwald, tá bom? Então, em algumas situações, você pode montar a tabela, fazer os cálculos, descobrir o valor da concentração no momento do equilíbrio químico, ou você pode aplicar direto nessa lei da diluição, tá bom? E mais um detalhe para a gente finalizar aqui, a lei da diluição de Ostwald. Aliás, desculpa, o equilíbrio iônico. Então, aqui mais um detalhe para a gente finalizar essa parte do equilíbrio iônico, é sobre o efeito do íon comum. Vocês lembram que a gente viu o princípio de Le Chatelier, né? Quando a gente adiciona alguma coisa na nossa solução que provoca o deslocamento do equilíbrio químico. E aqui, ó, chama o efeito do íon comum, tá? O efeito do íon comum é quando você adiciona alguma substância que tem algum íon em comum com a substância inicial, tá bom? Por exemplo, acompanha comigo aqui. Nós temos aqui uma solução de HCN, onde nós temos, vai formar os íons H+, e o íon CN-. Preste atenção nos íons que nós temos, H+, e CN-. Se eu adicionar alguma substância que tem esses dois íons, tá? Eu vou provocar, então, o aumento na concentração dos íons, e aí eu consigo deslocar o meu equilíbrio químico no lado da formação do composto, no sentido da formação do reagente, pro lado esquerdo, tá? Então, se eu adicionar, por exemplo, NaCN, tá? Esse sal, ele tem o íon sódio e o íon CN-. Então, se eu adiciono esse sal no meu ácido, na minha mistura, o que vai acontecer? Como eu estou adicionando um íon incomum, que é o CN-, o cianeto, então, como eu estou adicionando um íon incomum, eu vou provocar o deslocamento do equilíbrio químico no sentido da formação do ácido, no sentido de formação do HCN, tá bom? E pra gente finalizar, então, agora,
essa aula aqui sobre equilíbrio iônico, vamos resolver um exercício juntos agora, tá? Acompanha comigo aqui a leitura do exercício e a resolução do mesmo, tá bom? Então vamos lá. O grau de dissociação iônica do ácido acético em solução 0,02 mol por litro é de 3% a 25 graus Celsius. Calcule a constante de ionização do ácido acético a 25 graus Celsius. Então, vamos lá resolver o exercício. Para ficar mais fácil, vamos montar a tabela primeiro, tá? Porque nós podemos montar a tabela ou resolver pela fórmula da lei da diluição de Ostwald. Primeiro, eu vou resolver pela fórmula da diluição de Ostwald. Desculpa, eu vou resolver primeiro, tá? Pela fórmula da diluição de Ostwald. Super simples, olha só. Só escrever a constante de equilíbrio químico, né? Aplicar a fórmula aqui, ó. Acompanha comigo. Constante igual a molaridade vezes alfa ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Então, ó, eu vou chamar de Ka, porque o que eu tenho no enunciado é um ácido, é o ácido acético, tá? E aí, meninos, olha só o dado, ó. Concentração molar, molaridade está no enunciado, que é 0,02. Vezes a constante de ionização, que é o alfa, que o exercício também forneceu, e ele disse que é 3%, e na fórmula a gente tem que tirar a porcentagem. Então, divide por 100, fica 0,03 elevado ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Então, se eu resolver a matemática, o valor que eu vou encontrar da constante de equilíbrio químico aqui do meu ácido, do meu Ka, vai ser igual a 1,86 vezes 10 a menos 5, tá bom? Agora, isso aqui é facinho, né? Aplicando na própria fórmula da lei da diluição. Agora, se eu quiser fazer os cálculos da constante utilizando a tabela, a gente pode fazer também. Então, vamos agora utilizando a tabela. Presta atenção na tabela. Então, nós temos aqui, ó, o CH3COOH é o ácido acético, formando o íon H+, e o CH3COO-. Quantidade inicial de mols do meu ácido é 0,02, não tenho íons no início da minha reação, então é 0 e 0. A quantidade de mols ionizados, eu vou pegar o valor inicial vezes o meu grau de dissociação, que é o meu alfa, tiro a porcentagem, então fica 0,02 vezes 0,03, obtive esse valor aí, ó, de 0,0006. E como a reação é de 1 para 1 para 1, o mesmo valor será formado dos meus íons, tá? O mesmo número de mols, 0,0006. E aí, a quantidade de mols no equilíbrio químico vai ficar, então, igual aí, ó. No meu reagente, eu tinha 0,02 menos 0,0006 e eu obtive esse valor de 0,0194. Já para o produto, nós fazemos a soma, a gente não tinha nada de produto e formou 0,0006 para cada um deles, é o mesmo tanto que vai sobrar de mols no equilíbrio químico. Mol por litro, porque esse valor já é da concentração da solução, então não tem que fazer nenhuma modificação. Agora vamos substituir os dados da última linha na constante de equilíbrio químico, Ka. Nós temos aí então a expressão da constante de equilíbrio químico. E aí, substituindo os dados, você vai obter, então, o valor de 1,86 vezes 10 a menos 5. Igualzinho, né? O mesmo valor que a gente obteve, então, com a fórmula. Super simples, tá? Então, você pode ter a opção de resolver utilizando a tabelinha que a gente está acostumado a fazer já para os outros cálculos de equilíbrio químico, ou pode utilizar a lei da diluição. Só isso. Bom, nesse vídeo aqui que eu estou falar só de equilíbrio iônico, é só isso que eu tenho para falar agora, tá? Ainda tem mais um pequeno detalhe sobre equilíbrio químico para a gente finalizar, que eu vou fazer mais um vídeo para vocês. O próximo, assistam. Beijo! Tchau!